Iniciando mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico e Emmanuel, lição 35, intitulado Semeadura. Passagem bíblica está em Marcos capítulo 4, versículo 32. Jesus, mas tendo sido semeado, cresce. Considerações de Emmanuel. As considerações de Emmanuel é muito bom a gente prestar bastante atenção, porque ela vai esclarecer para nós o entendimento desse versículo. Sem a explicação do Emmanuel, fica um pouco mais complexa o nosso entendimento. Emmanuel é um facilitador. O Chico foi a peça fundamental para que tudo isso acontecesse. Vamos lá nas considerações de Emmanuel com o Chico. E diz assim: é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de suas contribuições pessoais no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraizam ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Simples assim. O que plantamos, colhemos. Se plantarmos sementes ruins, certamente colheremos frutos estragados. O entendimento é simples. O difícil, realmente, é colocar em prática. Por isso, vamos voltar e refletir um pouco em Marcos 4. Mais 2 versículos para que a gente entenda por que o Emmanuel chegou nessa conclusão. Marcos, versículo 4, capítulo 4, versículo 30 e 31 diz assim: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há. Deu para compreender? Lembra da passagem que fala sobre
a mostarda, a semente, o grão de mostarda. Sobre a fé, se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o reino do céu abrirá para você. Uma fé do tamanho de um grão, ou seja, a menor semente que existe. Aí nós vamos entender o versículo 32, que a demonstração foi simples assim. Mas, tendo sido semeado, cresce. O versículo completa assim: e faz-se o maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Esse é o versículo completo de Marcos 4, versículo 32. Deu para compreender agora? Se nós cultivarmos em nossos corações realmente o amor puro que é plantado, que vem desde que nós fomos criados, nós seremos bons frutos. Mas se pegarmos aqueles caminhos dos vícios, das malícias, das dificuldades, da falta do amor ao próximo, aí certamente seremos uma fruta estragada e ficaremos anos e anos aqui no planeta Terra, encarnado ou desencarnados. Vou contar uma pequena história para que você possa entender, para que nós possamos entender direitinho. Preste atenção. Quando Deus quis criar o peixe, Ele falou com o mar. Quando Ele quis criar a árvore, Ele falou com a terra. Quando Ele quis criar o homem, Ele voltou para si mesmo e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Continuando. Se tirar o peixe da água, ele morre. Se tirar a árvore da terra, ela morre. Quando o homem desconecta de Deus, ele morre. Porque Deus é o nosso ambiente natural. Compreendeu? Vamos continuar tendo a reflexão. A água sem peixe é água. O peixe sem água é nada. A terra sem árvore é terra. A árvore sem terra é nada. Deus sem o homem ainda é Deus. O homem sem Deus, ele não é nada. Então, vamos pensar quando formos ter as nossas atitudes não muito louváveis. Vamos pensar em cumprir o nosso objetivo quando viemos para o planeta Terra. Porque aqui é só mais uma estação. Queira compreender ou não, é só mais uma estação. Uma grande escola. E se ficarmos mais tempo no recreio, quando formos fazer a prova, na casa espiritual, que é o nosso lar definitivo, nós vamos ser reprovados. Certamente sim. Que Deus abençoe e que possamos nos encontrar em uma próxima oportunidade, se assim for a tua vontade. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.